Olá, você que está acompanhando a programação do nosso portal Fala Litoral. Mais uma vez eu estou aqui com o nosso programa Sem Restrições para trazer na nossa grade de programação, para você que acompanha o portal Fala Litoral e também a TV Demais, o programa Sem Restrições. Eu hoje recebo o Dr. Olegário Silva, advogado da Godinho e Silva Advogados. E claro que o assunto hoje vai ser, vamos falar de política de um modo geral do Brasil, o ponto de vista do Dr. Olegário a respeito disso, já que ele também é comentarista do Divino Oleiro Notícias, o programa que eu apresento pela manhã na Rádio Divino Oleiro, 90.90, e um dos assuntos principais é política. Ele é uma pessoa muito envolvida aqui na nossa cidade de Balneário Camboriú e com certeza com uma visão bem ampla do que diz respeito à política, pelo seu envolvimento enquanto cidadão no processo político da nossa cidade. Primeiramente, Dr. Olegário, muito obrigado por aceitar o convite do nosso portal Fala Litoral e o meu especial para participar do Sem Restrições. Obrigado. É um prazer e é muito confortável participar de um programa sem restrições. É bem isso mesmo. Que hoje tem tanta restrição para você atuar na imprensa, na mídia, e eu tenho aqui o prazer de dizer e afirmar que com você a gente tem a liberdade total para falar do que quiser. Que bom, fico feliz porque essa é a proposta do programa, falar de qualquer tema sem nenhum tipo de preconceito, sem medo daquilo que está falando, evidentemente com pessoas sérias que vão falar com convicção, com informação verídica, sem fazer qualquer tipo de informação fantasiosa ou fake news, como nós costumamos dizer. Aqui no portal a informação sai com precisão. Por isso, pessoas como o Dr. Olegário está aqui. Mas vamos falar começar falando do cenário nacional. Nós temos o nosso programa de 15 minutos. Uma visão geral hoje do que o senhor vê no cenário nacional para a gente chegar na nossa cidade de Balneário. O cenário nacional está bem complicado. Está tensionada a relação entre o Executivo e o Legislativo. Prova maior é que, nesta semana, foi aprovada aí uma suplementação ao orçamento de 20 bilhões para ser investido, ser aplicado justamente numa questão social, que é justamente ali para idosos e para deficientes, para aqueles que não têm direito a uma aposentadoria regular e que têm um benefício do INSS. Isso, na verdade, foi uma pauta-bomba para mostrar para o Bolsonaro que quem manda no Congresso é o Rodrigo Maia. Pois é. Ele está dizendo que não concorda com isso, mas ele está fazendo o jogo de cena porque ele quis mostrar para o Bolsonaro que quem manda e quem faz acontecer. E a repercussão é o seguinte, são 4,5 milhões de pessoas que recebem esse tipo de benefício e o Bolsonaro não pode ser contra o benefício. Então, o que ele fez? Ele articulou com o seu gabinete, com o ministro da Economia, que discutisse com o presidente do Congresso e da Câmara dos Deputados uma forma de resolver isso aí. Mas está tensionada a relação. E, na verdade, ela já nasceu tensionada desde que o Bolsonaro se elegeu, porque ele nunca quis conversar, ele não gosta de compartilhar o poder, essa é que é bem a verdade. E isso acaba gerando um problema administrativo e que vai interferir no futuro do nosso país. Algumas ações que já deveriam ter sido tomadas em função desse conflito está se atrasando alguns processos. Com certeza, de interesse, as reformas, a única reforma que foi feita, ela foi contra o trabalhador, porque ela aumentou o período em que o trabalhador tem que contribuir para se aposentar. Então, hoje, quem está pagando a conta é o trabalhador. Eu queria que o governo, quando apresentou essa reforma da Previdência, apresentasse um pacote fazendo a reforma tributária, a reforma administrativa, reestruturando o governo, apresentando um plano estratégico que não existe. Né? O governo ele fala muita bobagem, e eu acho que até que a equipe técnica dele é muito positiva, é muito boa, mas, no entanto, eu não vejo um horizonte. Eles têm que dizer, nós vamos fazer isso para chegar lá. É muito blá, blá, blá e pouco resultado, Joaquim. Sim. Então, isso desgasta um pouco e a população fica tensionada, cada vez mais com a esquerda e com a direita. E aí, eles falam agora na criação de um partido chamado Aliança pelo Brasil. A Aliança pelo Brasil é todo mundo sentar na mesma mesa e defender o país, independente de doutrina ou de filosofia política, ideologia, etc. Perfeito. Agora, trazendo isso para o nosso município, essa realidade de país, conflitos, etc., nós temos que entender que quando nós pensamos na pátria,
a pátria ela é composta de células e a nossa pequena pátria é a mais responsável dentro desse processo, que é o município. Eu entendo que o município é onde começa toda a organização nacional. Se os municípios fossem bem organizados, teríamos um Estado organizado e uma federação organizada. Eu tinha um professor, um amigo meu, que depois ele foi até meu chefe, chamava Luiz Cláudio Mel, ele dizia que o conserto da nação começava pelo quintal de casa. Pois é. Então, o quintal de casa nosso é o nosso município. É o município. Então, falando do nosso município especificamente, o seu ponto de vista com relação à administração atual do Fabrício Oliveira e o que o senhor tem percebido dentro desse contexto, inclusive da guerra política que já se forma em função da proximidade das eleições municipais. O amigo Joaquim, eu vou te falar o seguinte, o Fabrício Oliveira frustrou muita gente, né? E a mim não. Por que não me frustrou? Porque ele não tinha uma expertise, uma experiência no executivo. Então eu já sabia que ele teria muita dificuldade de administrar a cidade, porque ele nunca teve uma gestão de um negócio, ele sempre foi um político de carreira. E um político de carreira tem muita dificuldade de trabalhar no executivo. Sim. Porque o executivo, ele tem muitos pormenores, muitas dificuldades, que a pessoa tem que entender um pouco de administração, de montar um negócio, de saber como sair na dificuldade. O Fabrício teve muita dificuldade e não compartilhou o poder com o vice, que tem experiência de gestão de negócio. Mas na mídia a gente ouve eles falando, principalmente o vice, dizendo que ele é muito afinado com o Fabrício. Isso é para inglês ver? Isso é para a imprensa. Para imprensa. Né? Mas a gente sabe que quem conhece o Carlos Humberto, quem conhece o Fabrício, sabe que são duas pessoas totalmente diferentes. O Fabrício é um cara que, para mim, ele faz aquele papel de bis, de dar tchauzinho, é um boa pinta, tem um discurso bem articulado, é um político de carreira, e o Carlos Humberto não. O Carlos Humberto é um empresário que está na política, é diferente. Então o perfil dele é diferente. Não estou dizendo aqui que o Carlos Humberto é melhor ou pior, estou só dizendo que são perfis diferentes. O que acontece é que, ao longo do tempo, a nossa cidade vem sendo administrada de forma muito amadora. Nós precisávamos de pessoas que realmente entendessem da administração pública, porque com um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões, nós poderíamos fazer muita coisa. O Fabrício deixou de fazer o dever de casa, que foi inicialmente a reforma administrativa, a reforma tributária. A reforma tributária, ela está pronta já fazem 20 anos. Olha só. Que a reforma tributária, ela basicamente no nosso município é IPTU. Sim. Entendeu? Então a planta genérica de valores, ela está desde o governo Rubens, do primeiro governo Rubens ali, logo depois do Pavan, ela se encontra pronta e eles não colocam, por quê? Porque se aumentar o IPTU, perde a eleição. Pois é, então deixam de tomar atitudes em benefício da coletividade em função de resultado de urnas. Com certeza. Esse é o grande problema. Dentro desse cenário atual que vive o governo, e a gente pensando numa eleição que se aproxima, o governo atual hoje, ele tem mais acertos ou erros dentro do seu ponto de vista? Eu não vi, sinceramente, eu tento identificar, eu tenho muitos amigos ligados ao governo, eu não vi algo que me impactasse. Ele, na verdade, ele administrou, ele fez uma administração, vamos dizer, opaca. Não, você não vê assim uma marca do governo Fabrício de Oliveira. Se tu perguntar qual é a marca do governo Fabrício Oliveira, eu vou devolver a pergunta para ti. O que você identifica em Balneário Camboriú que foi feito pelo Fabrício Oliveira? Tem obras em andamento, né? Mas assim, a obra, por exemplo, a continuação da Quarta Avenida era um projeto anterior que já estava com o dinheiro, já estava o projeto pronto e que demoraram muito para fazer, tá? Porque já era para estar pronto. A UPA do bairro da Nações levou 38 meses para abrir. Aí falaram que tinha divergência de projeto, isso aí é história para boi dormir. Aí falo nesse projeto do alargamento da faixa de areia, que aqui, com todo respeito aos técnicos envolvidos e quem quer que isso aconteça, eu digo que os mesmos milhões que são investidos na beira da praia tem que ser investido nos bairros. Sim. Então, porque senão vai acontecer que nem o Rio de Janeiro. O morro vai descer e vai tomar na beira da praia. E se nós pensarmos que é uma cidade, territorialmente falando, pequena, que seria, entende-se que com um orçamento desse, fácil administrar e integrar os bairros, inclusive. Certamente parece que é o maior orçamento do Estado. Pois é um dos maiores do Brasil. Pois é. Aí você tem uma cidade pequena, que quando se olha muito, quando se fala da cidade, na vocação turística, perfeito. E aí se olha para o mar, se olha para a praia. Mas esquece que essa vocação podia ser interligada com os bairros. Eu entendo dessa forma. Joaquim, isso que você falou é uma coisa muito interessante. Balneário Camboriú,
Eu falo que eu tenho história aqui na cidade. Eu comecei como vendedor de picolé na beira da praia, fui alugador de casa no Trevo com plaquetinha, então eu tenho um pouco de noção de como a cidade evoluiu. A cidade ela era uma cidade que foi essencialmente turística lá nos anos 70, 80 e 90 Sim. e passou a ser uma cidade de veranista. Ela mudou o perfil. Por quê? Porque nós não temos equipamento de turismo, é isso que tu falou. Com exceção do bondinho ali, do bondinho do teleférico, depois disso nós não tivemos nenhum outro equipamento que atraísse o turista para Balneário Camboriú. Nós tínhamos aí o mar, que é realmente uma praia, é um relevo, você que é carioca, Sim. parece uma mini Copacabana, Verdade. mas no entanto a qualidade da água cada vez mais está comprometida. Você chega ali pela cor, às vezes você se assusta. Outro dia eu fiz um desafio, eu e o Elias, quando ainda ele estava conosco lá no programa, que nós convidávamos o Carlos Humberto e a esposa dele, Sim. o Fabrício e a esposa dele, para tomar um banho na Praia Central. Tá aí uma boa pedida, Né? tá aí um desafio. Então, Né? o que acontece? Por quê? Porque a qualidade da água está comprometida. Hoje mesmo, você noticiou lá na Divino Oleiro, e também aqui no Fala Litoral, a questão do esgoto. Sim. Né? Então, querem aumentar a demanda para tomar serviço, apresentar o litoral, mas o esgoto ainda está comprometido, o abastecimento de água, você que está na mídia há muito tempo sabe que o nosso problema de abastecimento nós somos vulneráveis a uma... Tem um prazo para acabar a água em Balneário Camboriú, tem um prazo que já está se findando, acho que 5 a 8 anos teremos dificuldade de ter água potável aqui no município. O que está se fazendo para resolver isso? Pois é, está se adiando isso, né? Então, e aí você quer alargar a faixa de areia, atrair mais turista, em contrapartida você não tem estrutura. O Ruth Cardoso, ele está na UTI desde que nasceu. Sim. Ora, como é que você vai atrair mais turista, mais frequentadores, se o serviço do entorno está comprometido? Verdade. Que é a questão da água, do esgoto e da saúde. Verdade. Agora, nós tivemos, agora recentemente, você está acompanhando esse programa foi gravado, na semana em que nós estamos falando aqui, tivemos um problema seríssimo, que foi uma obra a toque de caixa do emissário, e que nessa semana que passou deu um problema sério no centro, na Atlântica com Alvimbal. Inclusive com algumas observações de esgoto saindo a céu aberto e a obra lá tocada, porque afundou e estourou, fez uma trinca no emissário, uma obra recém-inaugurada. Joaquim, essa obra ela nasceu errada, porque esse emissário, para que o povo entenda, esse emissário ele foi colocado dentro da galeria da macrodrenagem que tinha a função de fazer a drenagem pluvial. E isso a gente mostrou que a colocação do emissário dentro da galeria de macrodrenagem foi um erro, tanto que na última enxurrada que deu aqui, rebentou com a praia, com a beira da praia toda, por quê? Porque ela tinha a função de reter. Eu vou dizer até que ela não tiraria totalmente a questão da enxurrada, Sim. mas... amenizaria. Amenizaria. E aí eles colocaram o emissário lá dentro. Foi uma obra que você hoje, inclusive, nesta semana, você Sim. falou no Divino Oleiro, que foi feita a toque de caixa, se eu não me engano, ela finalizou ali já quase no Natal. Sim, mas foi, exatamente. Né? Foi dia 20. E aquilo, eu entendo um pouquinho daquilo ali, porque a gente advoga para algumas empresas, algumas empreiteiras, aquelas soldas, aquelas conexões, elas têm que ser escaneadas. É feito um raio-x para ver se não há fissura, porque aquilo ali trabalha... Como acontece na aeronáutica. Exatamente. Você tem que fazer aquela raio-x. E esses oleodutos... Sim, também, verdade. Aquilo ali trabalha com alta pressão. Essa obra ela nasceu errada porque ela já foi colocada dentro da galeria da macrodrenagem, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, e depois ela foi tocada a toque de caixa para dar uma satisfação pela pressão que tinha da população em face dessa questão do esgoto que estava sendo jogado lá na Barra Norte, né? Aí o que acontece? Além disso, ela teve um erro de projeto. E eu acho que quando vocês falarem com o superintendente ali da EMASA, ele vai dizer isso aí. Se ele omitir, a gente vai apresentar a documentação. Sim. Eles tiraram uma cota errada, porque pegaram a cota lá do canal do Marambaia. Quando chegou na Alvimbauer, deu uma diferença de, se eu não me engano, de mais de metro. Olha só. E daí eles tiveram que fazer uma gambiarra. Que foi onde estourou? Parece que sim. Se não foi, influenciou por causa da pressão. Da pressão e da clividade, tá? Porque quanto mais aquilo ali for perene, menos chance tem de estourar, de trincar. Fazer essa pressão, né? De fazer essa pressão. Então, quando tu está com o corpo bem estabilizado, a trinca... Mas agora, se tu tem um corpo que tem uma clividade, a chance de trinca é maior, né?
Agora estamos chegando ao final. Para encerrar, a pergunta que eu vou lhe fazer é com relação ao governo municipal. Tem alguma chance desse governo municipal ainda terminar o seu mandato, dependente da próxima eleição, esse que está em vigor, com algo bom para a nossa comunidade, que possa sobressair dentro do que ele fez até agora? Joaquim, ou é impossível? Joaquim, por incrível que pareça, eu torço muito que isso aconteça. Mas, porque eu moro na cidade. Não, torcer a gente torce, mas é uma questão para a prática. Eu acho difícil, eles têm problema de gestão. O grande homem desse governo, na minha opinião, é Rubens Pernal, e ele não quer comprometimento com a administração. Ele está naquela, acho que é BC Investimentos, sim, porque ele não quer tocar, porque ele vê muita dificuldade, porque tem uma administração de grupos ali. Sim. Tem o grupo do CH, do Carlos Humberto, e o grupo do FO, do Fabrício de Oliveira. Sim. E esses grupos não se compatibilizaram, não houve uma homogeneização nas ações. Então eles ficam disputando espaço e isso tem dificultado muito a ação. Falando ainda do cenário político aqui, a oposição só ganha a eleição se unificar. Se você pegar ali todo esse grupo de oposição, sentar numa mesma mesa e apresentar um projeto para a sociedade. Se polarizar muito, a eleição ela tem que ser plebiscitária. Se ela for polarizada, o Fabrício de Oliveira se elege porque tem a máquina. Pois é, e eu acho que essa opção que o senhor deu agora é quase que improvável. É improvável porque o ego é maior. Infelizmente, né? Infelizmente não se pensa no todo, se pensa simplesmente... É aquela história, você olha para a floresta, você enxerga a árvore, não consegue enxergar a floresta e não tem o que fazer, né? Não tem. Nós estamos no nosso papel aqui, de debater, de apresentar propostas, de criticar, porque na verdade quando você sai da tua casa e vai lá para a rádio ou vem aqui para o teu portal... e você apresenta aqui críticas, você quer o melhor para a cidade. Certeza. Você não vem aqui... Eu não quero nada contra o Fabrício, não quero nada contra o Carlos Humberto, e muito menos contra o município que eu amo. Né? Que eu optei por residir aqui, investir, e aqui é a minha atuação profissional. Eu estaria muito contente se efetivamente nós tivéssemos feito a represa para armazenar água, Sim. se o sistema de esgoto fosse uma coisa séria, né? Que os bairros tivessem tido um projeto de inclusão para aqueles menores, e hoje eu vi você na rádio falando da questão dos menores, Sim. né? Então, e o que se apresentou para a sociedade até agora? Qual foi a nova ideia que foi trazida por esse governo? Tá aí, então, fica a pergunta no ar, nós estamos chegando ao final do nosso Sem Trânsito. Quero lhe agradecer, doutor, por ceder o seu tempo aí e gravar conosco e falar desse assunto. Em outras oportunidades estaremos aqui. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. E lembrando que você ouve os comentários do Dr. Olegário Silva todos os dias no nosso Divino Oleiro Notícias, que vai ao ar na 90.9 FM, Rádio Divino Oleiro, das 6h30 até as 8h25. E perto das 8 horas, sempre tem um comentário do Dr. Olegário. Um grande abraço a você e que nos acompanha, e convite para continuar acompanhando a programação do portal Fala Litoral. Até o próximo Sem Restrições. Até lá.